Hoje é dia de estreia. Trabalho Legal começa a ser transmitido pela TV Allis, no Espírito Santo. Você vai conhecer a campanha do MPT, que tenta conscientizar os eleitores capixabas. Cooperativas agora têm novas regras. Saiba o que mudou na entrevista especial desta semana. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A partir desta semana, o Trabalho Legal está mais próximo dos capixabas. Esta edição marca a estreia do programa na grade da TV Allis, mantida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A edição inédita do Trabalho Legal vai ao ar todas as quintas-feiras, sempre às 10h30 da manhã pela TV Assembleia. A proposta do Trabalho Legal é facilitar o entendimento das regras do mundo do trabalho. O programa, produzido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, aborda situações da atualidade que possam exemplificar eventual desrespeito ao cidadão trabalhador e indica os caminhos para solucionar tais problemas, como, por exemplo, a apresentação de denúncia ao MPT. Aos empregadores, o Trabalho Legal mostra como a regularização da conduta pode evitar futuros problemas com a Justiça. Este procurador do Trabalho ressalta a importância da transmissão do programa na TV Assembleia do Espírito Santo. Eu costumo dizer que não adianta nós termos uma belíssima atuação e ela ficar registrada dentro de um processo. Nós temos que dar publicidade essa atuação, e eu pego apenas um exemplo, os nossos compromissos de ajustamento de conduta. Com a publicidade desse compromisso, né, a gente tem a chance de fiscalizá-lo com maior eficácia. Então eu acho que a publicidade, com esse programa, ele vem agregar na nossa atuação. O programa veio para incrementar ainda mais a grade da TV Assembleia, que, além de cobrir os eventos parlamentares do Espírito Santo, conta ainda com outras 22 produções permanentes, entre programas, séries e produtos para intervalo. É transmitida via cabo e as sessões ordinárias são veiculadas ao vivo em canal aberto para a Grande Vitória por meio de parceria com a TV Educativa do Estado. A TV Justiça, com a programação do Ministério Público do Trabalho, que já faz um trabalho a nível nacional importante no que diz respeito a apresentar não só para os trabalhadores os seus direitos, mas também para o setor empresarial. Nós temos certeza que isso vai contribuir com o avanço da relação entre capital e trabalho e a garantia fundamental da defesa do trabalho e principalmente do trabalhador. A TV Assembleia Legislativa já vem cumprindo esse papel e ela vai ficar mais enriquecida ainda, nossa programação, com esse programa e essa parceria com o Ministério Público do Trabalho. Ainda no Espírito Santo, nós vamos mostrar uma campanha contra o trabalho infantil, feita pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Ministério Público do Trabalho. Quem flagrar crianças ou adolescentes trabalhando durante a campanha eleitoral no Espírito Santo vai poder usar o telefone ou a internet para fazer a denúncia. A ferramenta permite o envio de fotos com flagrante de trabalho infantil nas eleições. O uso da ferramenta de combate ao trabalho infantil no Estado é resultado de um convênio firmado entre o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo e o Tribunal Regional Eleitoral Capixaba. A parceria foi firmada durante o lançamento da campanha Vote contra o Trabalho Infantil. Não haveria um momento melhor para esse engajamento, esse entrosamento nosso, exatamente porque nós estamos no período eleitoral e a abrangência de interesse do processo eleitoral é de toda a nação. Então, esse é um momento em que nós todos estamos envolvidos e não é nenhum favor do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, engajar uma campanha a mais, desde que ela seja como é, em benefício de toda a população. O objetivo da campanha do MPT em Vitória é alertar os partidos políticos e a população sobre as situações em que é ilegal o uso de mão de obra de crianças e adolescentes nas campanhas eleitorais. Nós entendemos que a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, atuando naqueles que fazem as políticas
públicas, notadamente os candidatos a prefeito, que vão executar as leis, e os candidatos a vereador, que são os que vão formular as políticas públicas, seria um melhor resultado do que a repressão ao próprio trabalho de crianças e adolescentes. Os presidentes dos diretórios estaduais de partidos políticos receberam uma recomendação do MPT para que não façam uso de mão de obra de crianças e adolescentes durante a campanha. O trabalho precoce ele não é solução para a questão social. Então nós precisamos retirar as crianças e adolescentes das ruas e colocá-los no seu lugar, que é a escola. O Ministério Público pediu ainda a inclusão de programas partidários que priorizem a execução de políticas públicas focadas na proteção da infância e da adolescência. Nós colocamos o assunto em voga, trazemos o assunto para a discussão política. E aí os candidatos vão fazendo nas suas campanhas, nos seus programas, nos próprios partidos, a introdução dessas questões. Então, a formulação de políticas públicas que incentive a permanência dos menores, das crianças e dos adolescentes nas escolas é fundamental. A seguir, estatísticas sobre trabalho escravo preocupam autoridades brasileiras. Não saia daí, a gente já volta. Incentivar o trabalho decente ainda é um desafio para o Brasil. A necessidade de discutir formas de combate à exploração de mão de obra é reforçada pelas estatísticas que deixam o país em uma situação preocupante. Difícil de imaginar, mas milhares de trabalhadores em todo o mundo ainda são tratados como escravos. Eles não têm alojamento digno e muito menos alimentação adequada. A triste realidade de muitos brasileiros é comprovada pelo último levantamento publicado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Segundo o levantamento, cerca de 25 mil pessoas ainda são vítimas de trabalho forçado. Já o estudo da Comissão Pastoral da Terra indica que, apesar do aumento no número de denúncias e fiscalizações em 2011, a quantidade de trabalhadores resgatados diminuiu se comparada a 2010. Segundo os dados, o número de pessoas libertadas caiu de 3.054 em 2010 para 2.321 no ano passado. Em todo o país, as únicas regiões em que houve aumento do número de libertações foram a Centro-Oeste e a Nordeste. No Sudeste, região que está em segundo lugar com o número de libertações, os números maiores são no estado de São Paulo. Antes, a quantidade de resgatados era de 149 e em 2011 passou para 166. No Norte, a redução principal no número de trabalhadores explorados aconteceu no Pará, estado que costuma figurar entre os principais estados com trabalho escravo. No ano passado, foram libertados menos que a metade do que em 2010. De 552, caiu para 224. Você tem historicamente um aumento gradual das ações de fiscalização de trabalho escravo pelos grupos móveis de fiscalização, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Só que isso necessariamente não representa o aumento no número de libertados. Na verdade, em relação a 2011, como estamos vendo aqui, 2011, 2010, você teve uma diminuição do número de libertados, mesmo tendo um aumento de fiscalizações. O Ministério Público do Trabalho atua no combate à exploração de trabalhadores por meio de fiscalizações desde 1992. De lá para cá, centenas de pessoas já foram resgatadas de situações degradantes. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, explica que a atuação em loco do MPT é indispensável para que o número de resgatados aumente e para que os exploradores sejam punidos. A participação na operação do Grupo Móvel, para nós, não é um fim. Para nós é um início. É o início de quê? De uma investigação, é o início de uma intervenção mais organizada, né? O início de uma intervenção, inclusive, mais detalhada do Ministério Público do Trabalho. Porque nós vamos avaliar, após a operação, todos os autos de infração que forem lavrados pelos auditores. E ainda assim, além dos autos de infração, nós mesmos, procuradores do trabalho, recolhemos outras evidências para fortalecer a nossa convicção para ingressar no judiciário com uma ação civil pública, mas nós precisamos fazer com que o judiciário também se convença. Então isso é feito principalmente pelo conjunto de provas
que nós reunimos e apresentamos no bojo da ação proposta. A falta de legislação específica para o trabalho escravo é uma das dificuldades na hora de punir o explorador. Mas um avanço já está muito perto de chegar. Criada em 2001 para combater a prática de trabalho escravo em todo o país, a proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida por PEC 438, pretende impor limites aos proprietários de terras que insistirem em manter o cultivo e o trabalho irregular. A PEC propõe, entre outras coisas, que as propriedades onde forem encontradas as irregularidades sejam confiscadas e que os donos das áreas sejam expropriados sem direito à indenização. A PEC, que agora tramita como 57A, espera aprovação pelo Senado Federal. Nova lei das cooperativas entra em vigor. As principais mudanças foram discutidas na entrevista especial desta semana. Não perca, é no próximo bloco. A presidente Dilma Rousseff sancionou no último dia 20 a regulamentação das cooperativas de trabalho, a Lei 12.690. A proposta tramitava no Congresso desde 2004. A nova lei define normas para a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho no país e cria o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho, o PRONACOP. E é esse o nosso assunto da entrevista desta semana. Para isso eu recebo no estúdio o Procurador do Trabalho, Dr. Carlos Eduardo Brizola, e o assessor jurídico da Organização das Cooperativas Brasileiras, Dr. Adriano Campos Alves. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Doutor, qual que é a importância, principalmente para o Ministério Público do Trabalho, enquanto órgão fiscalizador, de se regulamentar as cooperativas de trabalho no Brasil? Bom, a lei anterior é de 74 e de lá para cá as relações sociais de trabalho mudaram bastante e essa lei trouxe alguns avanços do ponto de vista social quando trouxe alguns direitos importantes para os trabalhadores, trazendo para eles realidades importantes que já estavam na nossa Constituição, como a limitação da jornada de trabalho, a previsão de adicionais periculosidade e insalubridade, uma série de direitos que costumavam ser associados apenas aos empregados seletistas e que agora passam também, pelo menos em parte, a ser aplicáveis aos cooperados das cooperativas de trabalho, que é uma forma de cooperativa, embora existem outras formas de cooperativismo. Isso legitima, então, as relações de trabalho dentro da cooperativa? A questão das cooperativas de trabalho, existe uma certa controvérsia em relação à possibilidade de atuação das cooperativas de trabalho, especialmente para nós, o Ministério Público. Essa lei, embora tenha trazido alguns conceitos que ainda precisam ser melhor definidos, especialmente pelo Poder Judiciário, quando for assim provocado, mas para nós a gente continua pensando que as cooperativas de trabalho são uma forma importante de atuação, mas devem ser limitadas a funções que são por natureza autônomas, ou seja, atividades não subordinadas, como o próprio artigo novo, o artigo 5º novo dessa nova lei assim dispõe. Doutor, a lei trouxe a questão do PRONACOP, o Programa Nacional. Realmente é relevante um programa como esse para as cooperativas de trabalho? Ah, sim. Agora você vai ter um recurso para as cooperativas poderem se profissionalizar, se capacitarem, enfim. É certo que o PRONACOP ainda ele vai ser regulado por um decreto que provavelmente a presidente Dilma vai editar em breve, né? Está sendo discutido já no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e creio que vai ser discutido um grupo amplo que participe também o Ministério Público, a OCB, as cooperativas, de maneira a regulamentar o comitê gestor do PRONACOP, como é que vai ser as regras. Eu acredito que, por enquanto, assim, é cedo até para falar qual vai ser o impacto dele, né? Mas, com certeza, é um avanço para as cooperativas de trabalho. Doutor Adriano, justamente por ser recente, qual que foi o impacto, então, que as cooperativas sentiram com essa nova norma? Pois é, eu imagino que agora elas reconquistaram a dignidade da relação trabalho cooperativo. Porque a partir de agora você pode falar que existe uma relação de trabalho cooperativo e uma relação ao lado da relação de trabalho seletista, né, empregatista. Inclusive, em termos
de mundo, né, a Organização Internacional de Cooperativas de Trabalho, Indústria e Serviços, ela fala que hoje o mundo já trabalha com 3 tipos de relação de trabalho. A relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho dependente, que para nós aqui é seletista, e a relação de trabalho que eles chamam de associado ou autogestionária, que agora para nós é a relação de trabalho cooperativo. É evidente que vivendo aí há mais de acho que 6 décadas sob a égide aí do regime seletista, vamos ter muita coisa, muito espaço para explorar e avançar do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista jurisprudencial, né? Nessa nova relação. Mas para nós, mesmo com seus poucos artigos, inaugura aí um mundo de situações. O primeiro passo foi dado. O primeiro passo foi dado. Agora, então, você tem assim, não a cooperativa de trabalho como uma alternativa ao desemprego, mas a cooperativa de trabalho, a relação de trabalho cooperativo como uma alternativa ao emprego. Aquele que quiser atuar por meio da cooperativa de trabalho, ele vai atuar aí com autonomia, com autogestão, com direitos preconizados pelo mundo inteiro e pela própria OIT, e certo que é nessa relação que ele quer ficar. Doutor Carlos, então talvez a nova norma sirva, né, mais enfaticamente como uma ferramenta para fiscalização, no caso, para o Ministério Público. É importante ressaltar que a própria nova lei trouxe um princípio, e aí quando a gente fala de princípio, a gente fala de questões importantes que se analisam quando se analisa uma lei. Ela trouxe um princípio da não precarização do trabalho, ou seja, as cooperativas de trabalho surgiram, concordo com o doutor, como um meio alternativo àquela relação de emprego, mas elas têm que trazer vantagens em relação a essa relação de emprego, né? Esse é o grande mote dessa análise, ou seja, ela não pode ser uma lei que venha para precarizar ou para dar aos trabalhadores menos direitos, menos poder de compra, menos receita, não pode ser esse o objetivo. E, evidentemente, na prática, caso a caso, cooperativa a cooperativa, nós que somos uma instituição fiscalizadora, vamos ter que analisar se essa cooperativa se adequa a esses novos princípios dessa lei, mas, acima de tudo, observando esse princípio maior, que é o de não precarização das relações do trabalho. A gente estava falando agora que é o início, né, o pontapé inicial, mas tem muitos desafios ainda pela frente, né? Sim, são muitos desafios, até porque o mercado de trabalho no Brasil é bastante complexo. Existe essa questão, né, no caso, que a nova lei trouxe também envolvendo a própria administração pública, que é algo que nos preocupa do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, como órgão fiscalizador, porque no âmbito privado nós acreditamos que as bases do cooperativismo, embora com algumas mudanças pontuais, continuam as mesmas, mas quando se atua no campo do poder público, nos preocupa a situação de haver um trabalho que, em tese, deveria ser autônomo, mas em que a maioria das vagas ofertadas, na nossa visão, são por natureza subordinadas. Então, haveria uma incongruência da lei nesse aspecto, que ainda nós não sabemos como resolver, mas com certeza vamos analisar para poder verificar o melhor caminho para evitar que haja uma precarização das relações de trabalho no setor público. Essa incongruência justamente é em relação à prestação de serviços para a administração pública. Na verdade, a nova lei ela proibiu que essas cooperativas fossem impedidas de participar de licitações no poder público, desde que o objeto social dessas cooperativas seja compatível, né, com o tipo de trabalho e serviço que está sendo ofertado pela administração. Acontece que, na nossa visão, muitos desses serviços são subordinados por natureza, algo que o próprio artigo 5º proíbe. Então, essa incongruência teria que ser avaliada, evidentemente, caso a caso, mas nos traz uma preocupação, porque um grande instrumento que nós tivemos no passado era barrar algumas cooperativas de participar desses serviços que nós entendíamos que não eram próprios de serem atuados sob a forma não subordinada. Certo, para a gente finalizar, doutor Adriano, existe um tipo de planejamento, de ação orientativa e educativa justamente para essas cooperativas de trabalho que estão se vendo agora num novo contexto, num novo cenário, principalmente pela OCB? Pois é, a OCB, desde 2004, ela aprovou lá um grupo de trabalho que construiu um estudo que se baseou em critérios de identificação de cooperativas de trabalho.
Desses critérios, eles ajudaram muito a embasar a construção do projeto de lei, inclusive um programa nacional de conformidade cooperativa que iniciou-se com o ramo trabalho. E esse tipo de programa envolve a participação de auditorias sociais que, de fato, ajudam a mostrar que essa cooperativa, de fato, atende aí os pressupostos mínimos de uma relação de trabalho decente. E não é a OCB que está dizendo, é um terceiro autônomo, né, uma auditoria mesmo, que vai lá e faz um checklist. Eu creio que isso, para aquelas cooperativas que já participam, já serve de referência, né, em termos de orientação, em como lidar, inclusive, com essa lei. Agora, a OCB está fazendo outros trabalhos, está desenvolvendo cartilhas de orientação com as primeiras considerações sobre a lei, vai desenvolver, evidentemente, através do SESCOP, cursos de capacitação para lidar com essas mudanças que a lei traz, né, com relação à formação dos conselhos, conselho fiscal, conselho de administração dessa cooperativa, que possui aí uma regra um pouco diferente da 5764. E creio eu, vamos avançar aí, mas como a gente está discutindo aqui, o doutor Carlos, você, nós temos um espaço explorado aí, aliás, para explorar muito grande, né? Não podemos esmorecer nessa atividade. Temos que envolver o cooperativismo na matéria, desde a matéria escolar até junto às instituições e os tomadores, né? Tá certo, doutor Carlos. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele atua legitimamente nas relações de trabalho, e uma lei que regulamenta como essa, né, a lei das cooperativas, também serve como uma ferramenta para a atuação do MPT, né? Sim, na medida em que ela estabelece as bases, as premissas de atuação das cooperativas, ela estabelece parâmetros, né? Parâmetros que vão ser observados tanto para quem fiscaliza como para quem desenvolve o serviço, né? Então, doutor Adriano, como que a OCB, enquanto representante, né, dos cooperados, avalia essa questão da subordinação? Pois é, agora você tem previsão na lei para a escolha de um coordenador, né, que seria um preposto do contrato com o seu tomador de serviço, seja ele com a administração pública, seja com uma empresa privada, um tomador privado. Eu creio que a escolha desse coordenador que vai ter esse contato com o tomador e vai repassar para os seus colegas, né, as orientações, né, do que o tomador, como ele quer que se realize o serviço ali no contexto no seio da empresa, daquele que contrata, ele vai resolver muito esse problema de subordinação. Além de as assembleias gerais, assembleia especial, os mecanismos ali de debate democrático mesmo, de como vai se resolver a relação democrática na cooperativa. Creio que, previsto esses mecanismos de autogestão, a gente pode, eventualmente, superar essas discussões envolvendo subordinação. Mas, evidentemente, é uma lei nova, vamos aí trabalhar junto com o Ministério Público, a gente liberar as cooperativas para todo tipo de... Esses mecanismos seriam uma saída, né, doutor? Na verdade, é lógico que a lei em tese é uma coisa, a lei na prática é outra. Daí a nossa importância da fiscalização para separar situações que deveriam ser em tese de uma certa maneira, mas na prática são gerenciadas de uma maneira muitas vezes equivocada do que a lei prevê. Tá certo? Eu conversei com o Procurador do Trabalho, o Dr. Carlos Eduardo Brizola, e com o assessor jurídico da Organização das Cooperativas Brasileiras, Dr. Adriano Campos Alves. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no nosso programa. O Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!